Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um tempo de meditação na palavra, estudo e busca de Deus. Que bom poder mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês Romanos no capítulo 8, versículos de 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Hoje eu quero falar sobre a paternidade de Deus. Deus como nosso Pai, nosso grande Pai. A pergunta é: de quem Deus é Pai? Deus é Pai de todos ou Deus é Pai de alguns? Essa informação de que Deus é o nosso Pai, ela é vista no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, cerca de 15 vezes. E no Novo Testamento, cerca de 245 vezes, informando que Deus é o nosso Pai. Então a verdade é a seguinte: Deus, ele se revelou como Pai de Israel, grande Pai de Israel no Antigo Testamento. Todavia, o povo não se sentiu como filho de Deus. Por isso que aqui no versículo número 15, ele vai dizer que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, ou seja, a ideia de papai, né? Recebemos o espírito de adoção de filhos e clamamos ou chamamos Abba, Pai, né? Papai, paizinho. Mateus no capítulo 6, versículo 9, Jesus ensinou os seus discípulos a orarem chamando Deus de Pai, né? Chamando Deus de Pai, Pai nosso. Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8, entre outros propósitos, né, de Paulo, ele queria falar também aos crentes que não viviam como filhos de Deus. Crentes que não viviam como filhos de Deus. É bom lembrar que todo crente é filho de Deus. Crente em Jesus é filho de Deus, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é a base para essa afirmação, dizer que todo crente é filho de Deus? João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer para a gente o seguinte: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Creu, acreditou, entregou a sua vida a Cristo. Você é um crente, você é filho de Deus. O que isso significa, queridos? Quando nós olhamos para esse texto de João 1,12, todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. O que isso significa? Todo aquele que entrega o seu coração a Jesus, quem recebe, ou quem o recebe como Salvador da sua vida, o que acontece? Ele é adotado na família de Deus por sua própria graça, se torna um filho. A verdade é a seguinte: todos foram criados por Deus, fato. Todos foram criados por Deus. Isso pode fazer com que muitos entendam serem filhos. Sim, de fato, esse pensamento de tal forma não é errado. Fomos criados, somos filhos. Todos são amados por Deus, né? Você foi criado por Deus, você é amado por Deus e muito amado por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Por quê? Porque é preciso aceitá-lo como Pai. É preciso reconhecê-lo como Pai e assumir a sua identidade de filho, né? Quem tem um encontro com Cristo é adotado na família de Deus, se torna filho. Quem o reconhece como Pai também será reconhecido como filho. Entende? Quem recebe o Espírito Santo, quem vive guiado por ele, é filho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Ser guiado pelo Espírito de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Receber o Espírito de Deus. Reconhecer o Senhor como Pai, crendo nele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então, quem é filho, né?
vai expressar o caráter da família de Deus, né? Vai ter comunhão com os irmãos, vai se identificar com a família de Deus. Olha o versículo de número 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aqui a gente aprende algo interessante. Aqui tem coisa linda aqui nesses 2 versículos para nós. Olha que coisa linda está aqui. Pertencer à família de Deus, né? Ter Deus como seu pai, seu grande pai. Manter a comunhão com os irmãos na igreja, irmãos na fé. Deus está dizendo para você que é solitário, para você que é órfão, para você que não tem pai, né? Não reconheceu o pai, não foi reconhecido pelo pai, você que não conheceu seu pai biológico, que sofreu rejeição, né? Que nunca foi reconhecido, nunca teve um registro de um pai biológico, que nunca foi chamado de filho, ou que talvez nunca conseguiu também pronunciar a palavra pai. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Espírito de Deus quer habitar no seu coração. Você pode receber o Espírito de adoção de filho. Ele quer ser o teu pai, né? Ele quer te adotar como filho, quer te conduzir ou te trazer para a família, te dar uma nova família. A igreja, a nova família, é a comunidade daquele que reconheceu Jesus como Salvador, né? E aquele que tem o Criador como pai. Essa é a igreja, né? O grande propósito de Deus ao enviar seu Filho ao mundo foi esse. Aliás, alguns propósitos, mas vamos falar aqui, né? Propósito, né? Buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. O grande propósito de Deus ao enviar seu Filho. Nos livrar da condenação do pecado através da morte na cruz. Esse é o propósito. Mas um grande propósito também foi nos adotar na sua família, né? Como filhos de Deus. Versículo de número 15, vou ler outra vez. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então nós recebemos o espírito de adoção de filhos. O que nós vamos aprender aqui nesse tempo especial? Que no Antigo Testamento o termo adoção significa o seguinte: ser aceito na família como filho adulto, né? Nascemos de novo. Um bebezinho nasce, ele vem para os nossos braços, de um pai e de uma mãe, vem para a sua casa e ele vai crescendo. A diferença desse termo adoção, normalmente se adota pequenos, grandes, bebês, enfim, mas adoção será aceita na família de Deus como um filho já adulto, ou seja, em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento da sua idade, você pode nascer de novo quando você recebe Jesus como Salvador de sua vida e você tem esse encontro pessoal com Ele. Você se torna um membro, você é adotado, né? Você é adotado, né? O espírito de adoção de filhos, você vai receber o espírito de adoção de filhos e você vai poder dizer Abba Pai ou Papai, Paizinho. Isso é algo fantástico. O versículo 15, Paulo está se dirigindo aqui aos crentes atemorizados, os crentes escravizados, né? Existem muitas pessoas que estão escravizadas, pessoas que não conseguem olhar para Deus como um pai amoroso, pessoas que não conseguem olhar para Deus como um pai bondoso, como um pai carinhoso, veem em Deus como um adversário. Muitas das vezes veem em Deus como um pai carrancudo, um pai irado, um pai indignado, um pai mau, um pai que abandonou. Qual é a razão, né, disso? Qual é a razão em que muitos não conseguem ver Deus como pai? Que razão é essa? Talvez a causa disso tudo é a relação com os pais biológicos, né? Não tiveram paternidade, não tiveram o carinho do pai, não tiveram o abraço do pai, não tiveram o aconchego do pai, o amor do pai, não tiveram. E por isso não conseguem hoje ver Deus como pai. Tem gente que não consegue se livrar da imagem do pai, né? Que imagem ele tem? Ou não o conheci, né? Sua imagem, né? Qual a imagem? Um pai ausente? Um pai insensível?
um pai bruto, gente que não consegue livrar dessa imagem, ou se livrar, né, dessa imagem, né? Pai sem amor, pai ausente, pai estrupador, pai que rejeitou, gente que não tem referencial de autoridade daquele que era para suprir a necessidade, a figura paterna, o pai biológico, que talvez não foi conhecido, ou que talvez nunca reconheceu você como filho. O grande Pai eterno está dizendo assim, ó: recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai, papai, paizinho. Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte: vocês receberam o espírito de adoção. Vocês não receberam o espírito de escravidão. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ficar presos a essas coisas. Vocês têm o direito, sim, de chamar alguém de pai eterno, né? O que vocês receberam, o espírito de adoção de filho, ele o adotou. Ele o reconhece como filho, quer que você também o reconheça como pai. Vocês têm um pai eterno e ele os ama incondicionalmente. Alguns não conseguem perceber isso por crises enfrentadas na relação com o pai biológico que talvez nem tenha conhecido. Então a imagem que tem de um pai, né, dessa figura paterna, é uma imagem ruim. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que está participando desse momento aqui: existe um pai amoroso, um pai bondoso, um pai carinhoso que pode suprir tudo, pode estar com você. Paulo está dizendo assim: olha, vocês não receberam um espírito de escravidão, sejam curados. Sejam curados. Esse é o desejo do Pai amoroso, curar você, né? Eu quero ser seu pai. Eu quero ser o Senhor da tua vida. Então a verdade é essa: existem muitos que duvidam do amor do Pai. Muitos duvidam do amor do Pai. Muitos não têm provado dessa bênção da filiação. Muitos não têm provado da bênção da paz, do gozo da alma, né, da figura paterna. Por quê? Porque tiveram experiências trágicas familiares. Gente que não consegue descansar no amor do Pai. Por quê? Por ressentimento com a questão da paternidade. Mas o Pai quer te abraçar. O Pai quer se revelar a você. O que a filiação garante? Olha, ele vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus somos filhos de Deus. Garante que você vai ser reconhecido como filho, sim. Como filha, sim, vai ser reconhecido. Serão reconhecidos por esse Pai. O que essa filiação garante, né? O que Deus tem para os seus filhos? Paulo fala do Espírito Santo, que vem morar no seu coração, que vem morar no nosso coração. Então o desejo do Pai é que vivamos como filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E você tem um Pai que se importa com você, um Pai que te ama. Ser filho desse grande Pai eterno, olha que bênção. Tem muitas garantias: garantia da vida eterna, garantia de direção, garantia de proteção, de amor, de carinho, de suprimento, de refúgio, de santificação, de herança. Sim, de herança. Quando a gente olha para 1 João no capítulo 3, versículo de número 1, a gente vai ver aqui o seguinte: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Vou repetir: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Somos seus filhos. Deixa Deus ser o Pai que você sempre quis e não teve. Deixa Ele assumir. Acredite, o amor dele não falha, o poder dele não falha, a graça dele não falha, o suprimento dele não falha, a justiça dele não falha. Deixa ele ser o Pai que você sempre quis e não teve. Se você é filho ou filha de Deus, você estará seguro, você estará segura. Você não precisa ser órfão. Você não precisa sentir coisas ruins quando essa palavra Pai for pronunciada. Quando você ouvir alguém dizendo Pai, por quê? Porque você tem um Pai. Deixa ele ser o seu Pai, deixa ele assumir essa posição de Pai na sua vida. Assuma seu lugar de filho. Você tem um Pai, sim, Deus é Pai. A pergunta é: o que acontece aos filhos de Deus? Aos filhos de Deus, você não precisa marcar a hora para falar com ele,
Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar. Quando você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, você não precisa mais marcar a hora para falar com Ele. Às vezes você fala assim, poxa, eu nunca tive oportunidade de falar com meu pai ou conhecer meu pai. Enfim, alguns passam por essa experiência. Mas os filhos de Deus não precisam marcar a hora para falar com Ele. Ele disse, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar com vocês. Eu vou estar no meio de vocês. Aos filhos de Deus, você nunca vai lutar sozinho. Se você é filho de Deus, nunca vai lutar sozinho. Mateus 28, 20, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o Pai presente. Presente em todas as horas, em todos os momentos, Ele vai estar presente. Sendo filho de Deus, nós não precisamos temer a morte. Ele diz assim, quem crê em mim, quem crê no Pai, ainda que esteja morto, viverá. Então, assuma a sua identidade de filho, reconheça como pai, não importa a história trágica, triste que você enfrentou no passado em relação à paternidade, ao pai, ele está dizendo, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, ou seja, não fiquem presos a isso, porque vocês foram adotados por Deus. Ele quer chamar vocês de filhos, então, se você é filho, você não precisa viver como um miserável. Romanos 8,17 diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então Ele é dono de tudo, Ele nos deu tudo. Ele nos dá tudo. O filho de Deus não precisa temer o futuro. Filipenses 4,19, Paulo diz que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo. Tudo aquilo que te faltou em relação à figura paterna, a sua paternidade aqui nesta terra, de forma biológica falando, né? Do pai biológico, ele vai suprir tudo. O Pai eterno supre tudo e te garante tudo. Então abrace esse Pai, sinta abraçado por esse Pai hoje. 1 João no capítulo 3, 2 vai dizer assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Olha que coisa linda. Te chama de amado, te chama de filho, né? E diz que ainda muitas coisas vão acontecer, né? E sabemos que quando essas coisas acontecerem, quando Ele de fato se manifestar, seremos semelhantes a Ele e nós o veremos. Talvez você nunca tenha visto o seu Pai, mas vejam, você vai poder ver o Pai eterno. Nós o veremos. Filhos de Deus serão transformados. Segundo a palavra, quando Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, ele vai dizer que nós vamos receber uma transformação, teremos um corpo glorificado, nós seremos semelhantes a Ele, semelhantes ao Pai. Já viu aquela, esse filho é igualzinho o pai, essa filha é igualzinho o pai dela. O texto vai dizer que nós seremos semelhantes a Ele, ao Pai eterno, 1 João 3,2, o grande Pai. Nós seremos glorificados, nós seremos transformados, nós seremos salvos da ira. Romanos 5,9 vai dizer que nós seremos salvos para a eternidade pela vida de Jesus, porque Ele se deu por nós, um Pai que nos amou de tal forma, um amor sem igual. Então guarde isso, querido, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e esse Pai te ama, esse Pai te abraça, e esse Pai diz, filho meu, eu estou contigo, filho meu, deixa que eu tome conta de você. Deixa que eu seja o Pai que você precisa, que você tanto quer. Nós seremos seu filho, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E vai dizer, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E esse Pai te ama. Sinta-se abraçado e abraçada nesse dia pelo grande Pai. Entregue a Ele toda a sua vida, seu coração. Reconheça-o como Pai e você terá a bênção dos céus, terá o favor de Deus, o cuidado de Deus, de um Pai que sempre te amou, que sempre se importou, que nunca te deixou, que sempre esteve com você. Este Pai, este grande Pai, Deus Pai, nosso Deus, está aqui nessa hora falando com você através da sua palavra, dizendo, filho meu, eu amo você, filho meu, eu quero estar contigo. Que Deus te abençoe nesta hora. Pai, nós te louvamos por a tua palavra, te louvamos por esse momento tão especial, onde houver uma pessoa agora, Deus, que vai ouvir, que vai meditar na tua palavra através dessa reflexão bíblica,
sobre o grande Pai amoroso. Sinta-se abraçado pelo grande Pai. Talvez alguns amargando a tristeza no coração de nunca poder ter chamado alguém de pai ou ter sido chamado de filho, mas podem hoje te chamar de pai e podem hoje ser chamados de filhos de Deus. Que o tempo de escravidão cesse, porque Paulo vai dizer que não fomos chamados para a escravidão, mas somos adotados. Através do Espírito Santo nós nos tornamos filhos de Deus. Então, Senhor, que cada um hoje se sinta filho de verdade, que tem um Pai de verdade, um Pai que ama, um Pai que importa. É a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida.